Vamos lá, 7º ano, vamos corrigir as páginas 28 até a 31 do livro de gramática que eu passei ontem. Vamos fazer as correções? Eram para vocês lerem o impressionante ciclo de vida da libélula. Então, responder. Vamos lá. Qual desses modos predomina no texto? O modo indicativo, subjuntivo ou imperativo? Se você respondeu o modo indicativo, acertou, porque o texto ele denota certeza do que ele está afirmando. Ele não está dando ordens e nem está dando dúvidas. Então, os verbos estão no modo indicativo. E qual é o tempo verbal que predomina no texto? Isso mesmo, o presente, o tempo presente. E se os verbos fossem utilizados no passado, o sentido ia ser o mesmo? De forma nenhuma, porque se eles forem conjugados no passado, significa que aquelas ações ali sobre a libélula aconteceram, mas se concluíram, não acontece mais, então o sentido seria outro. Então, como a gente vê nesse texto a presença dos verbos indicativos, eles são adequados para esse texto aqui, porque o texto ele quer expor uma informação, são textos expositivos. Então, logo a gente utiliza o modo indicativo. Pensando nisso, explique por que o tempo presente foi mais adequado para esse tipo de texto. Porque as características expostas pelo ciclo de vida da libélula são permanentes, algo contínuo, é uma característica desse grupo de animais. Então, como é algo contínuo, interessante que os verbos sejam conjugados no presente, porque essas informações são permanentes. Por isso que a gente vê aí, a libélula vive, deposita, deixa, as ninfas se alimentam, rasteja, passa e assim por diante, ok? Número 7. Como vimos na questão anterior, o modo indicativo ele expressa certeza. Pensando nisso, discuta com seus colegas e o professor. E sobre o modo imperativo, ele é mais adequado para que gêneros textuais? Se o indicativo é para gêneros expositivos, que vão passar uma informação sobre o ciclo de algum animal e etc. E o imperativo, aquele que é de dar ordem, a gente usa para quê? Vamos pensar? Então, receita de bolo, quando a gente vai ver o modo de fazer receitas culinárias, né? Pegue 3 ovos, coloque uma xícara de farinha, ok? Manuais de instruções, né? Até aqueles legozinhos que aí eles ensinam a montar, eles colocam os verbos no imperativo. As instruções que eu coloco na plataforma tá no imperativo, certo? E em outras situações também. E aí na número 8 nós temos uma tirinha. Aí a professora falando, o modo indicativo apresenta presente, passado e futuro. Serafim, se eu digo eu era bonita, isso é passado. E se eu disser eu sou bonita, o que é isso? É mentira, professora. Então a gente vê esse humor aí, né? Então qual seria a resposta correta que a professora queria que eles respondessem? Desculpa, gente. Ela queria que ele respondesse que eu sou bonita está flexionado no presente, né? Analisando a frase eu era bonita, o que o aspecto nos comunica a respeito desse processo verbal? A compreensão é que ela era bonita, foi no passado, mas esse evento acabou, ela não é mais, se concluiu no passado.
ok? Teve uma certa duração, mas acabou. E a construção, se eu disser, é típica de que tempo e modo verbal? Então, a gente vê aí, é uma dúvida, né? Se eu disser, lembra que eu expliquei qual é o modo que denota dúvida? O modo subjuntivo. E qual é o tempo? Futuro, né? Se eu disser, tá no futuro, então é o futuro do subjuntivo. Número 9. Complete as lacunas com as formas nominais dos verbos entre parênteses. Lembra as formas nominais? Gerúndio, particípio e infinitivo. Gerúndio NDO, particípio DO, e assim por diante. O infinitivo é o verbo sem estar conjugado, correr, pular. Então, é para vocês colocarem essas 3 formas aí. Ó, Beatriz vive, que me admira bastante. Vive dizendo, verbo no gerúndio. Se você tivesse feito a pesquisa, não teríamos obtido nota baixa, feito, do particípio. Irei o possível para comparecer à reunião. Verbo no infinitivo, fazer. Está tudo comprovado, particípio. Está tudo comprovado. Foram eles mesmos os culpados. Letra E. Está chegando o grande dia que conheceremos a nova casa. Gerúndio. Está tudo combinado. Iremos mesmo ao cinema no domingo. Aí temos o particípio. Façam as devidas correções. Vamos lá. Então, o tempo presente do subjuntivo, ele pode também ser empregado para designar ações verbais que ocorram de maneira permanente, independente do ato da fala. Ok? Qual dessas alternativas aí acontece de forma permanente? Sempre. Isso mesmo, alternativa B. A água ferve a 100 graus Celsius. É algo permanente. Avalie as sentenças abaixo e identifique aquela que não confirma esse posicionamento. Número 11, tá? Qual posicionamento? O presente do indicativo é usado para designar algo permanente, rotineiro, que ultrapassa o momento. Qual dessas alternativas aí não se encaixa? Exatamente, a alternativa E. Estou estudando português. Porque aí, estou estudando, como está usando o verbo aí no gerúndio, nós percebemos que aquilo ali está se dando no ato da fala. E não confirma o posicionamento do presente que ultrapassa a fala. Por exemplo, corro 5 km por dia. Não significa que você está correndo naquele momento. É algo diário. Sou filho de Maria. Sempre vai ser filho de Maria. O nosso corpo sua para regular a temperatura. Sou professor. Essas alternativas aí são de valor permanente. E a E é aquela que está se dando no momento da fala. Número 12, ler esse trecho e responder. As formas verbais destacadas, qual dela é empregada pelo narrador para caracterizar a maneira como o personagem falou? Fácil, né? Gritando. Alternativa E. Acesas é particípio do adjetivo de acender, que é um verbo chamado abundante, porque ele tem 2 formas. Nas páginas anteriores tem uma lista dos verbos abundantes. Dos verbos indicados abaixo, assinale o único que, em relação à norma culta, não apresenta duplo particípio, não é um verbo abundante. Qual é? Alternativa A, abrir, né? A gente fala aberto e não abrido, certo? 14. Leia o texto a seguir. O viajante e o seu cachorro.
Entre as formas verbais abaixo, indique aquela que está no modo imperativo, que está dando uma ordem. Fácil, né? Pare. Alternativa C. Então, essa foi a nossa correção, meus amores.